Espiritismo, lá no capítulo 7, no item 13, uma mensagem do Espírito Ferdinando, datada de 1862, que Kardec inseriu nessa obra e que tem como título justamente a missão do homem inteligente na Terra. E a abordagem dele é uma abordagem muito interessante, porque ela é abrangente e já vai tirando de letra aquela visão que as pessoas normalmente têm de quando se fala de homem inteligente. Você pensa nos luminares da humanidade, nos grandes, naqueles que, de uma forma ou de outra, direcionaram nações inteiras em certas direções. Pensadores, fundadores de religião, não é isso? Filósofos, políticos, governantes. E não é essa a proposta da nossa conversa hoje, justamente porque, quando se trata de homem inteligente, mulher inteligente, todos nós somos dotados de inteligência. Os animais são guiados pelo instinto, que é uma modalidade de inteligência mais primitiva, sem dúvida, uma inteligência rudimentar. Os animais superiores, nós sabemos hoje, isso a ciência comprova, eles têm lampejos de pensamento, mas é um pensamento descontínuo, por isso eles não têm um raciocínio prolongado. Mas a espécie humana, o espírito imortal, é dotado de pensamento e vontade. A ação do pensamento se manifesta através da inteligência. E a inteligência, a definição mais comum que é dada por aí, é que é a nossa capacidade de aprender. Inteligência, capacidade de aprender. Portanto, todos nós, sem nenhuma dúvida, temos essa capacidade. Ninguém foi deserdado. Passamos por toda a carreira evolutiva, do vírus até hoje, transitando por todos os reinos, e chegamos hoje a um potencial de aprendizado muito grande, que às vezes, por várias razões culturais, pessoais, de várias naturezas, a pessoa não usa. E alguns até chegam com desculpas que cá para nós não funcionam muito, como: estou velho demais para aprender coisa nova. Isso não existe. O espírito imortal deve estar sempre consciente de que o corpo envelhece, ele ganha tempo, mas aprende sempre, sempre. Com 70 anos, 75, 80, à beira do desencarne, naquele momento da morte, ele tem um aprendizado de mais uma morte, porque já passou por outras. Portanto, o processo do aprendizado é contínuo. E todos nós, independentemente do nível de inteligência que cada um possui, tem uma, entre aspas, missão na Terra. Tarefas para realizar, tarefas para cumprir, coisas que nós podemos, sem nenhuma dúvida, realizar a contento, mesmo não sendo dotados, às vezes, de grande conhecimento, de muita coisa que você acha que é necessário, que é importante para ter um bom resultado. Não é esse o caso. É sempre bom lembrar que, pelo nosso estágio evolutivo, pelo que vivemos hoje, todos nós, na atual humanidade, é capaz de fazer alguma coisa. Mas é importante a gente também situar a inteligência no seu nível de instrumento. Não é dado a uns e negado a outros. Não acontece isso. Todos têm esse instrumento, essa ferramenta. Como o Espírito Ferdinando coloca na sua mensagem, que eu citei anteriormente, é como uma enxada. A enxada é usada para capina, para preparar o terreno, o solo, para o plantio, para o cultivo, não é isso? Mas pode ser usada também como arma, para se dar um golpe em alguém e matar uma pessoa. E acontece isso às vezes. A culpa é da enxada? Não é. Não é isso? Não podemos culpar a enxada. Ela não tem vida própria. Não pode ser atribuído a ela condições de definir o que faz. É a mesma coisa uma faca de cozinha, usada para preparar alimento, e pode ser usada como arma. As nossas mãos podem construir e destruir. A nossa inteligência constrói e destrói muito mais, dependendo do que nós nos propomos fazer enquanto estamos aqui na Terra e depois também no mundo espiritual, porque a vida continua. Isso aqui é só uma passagem. Estamos todos aqui como navegantes do tempo,
nessa embarcação enorme que é o planeta, que é o próprio universo, e cada um tentando construir ou reconstruir alguma coisa. De qualquer forma, é importante situar o nosso debate nesse nível, de que cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado, e os que estão lá fora, podem fazer alguma coisa em benefício de si mesmo e da coletividade. Discutir o como fazer isso é que é importante, porque às vezes as pessoas ficam pensando, tá certo, ouvi isso, a orientação doutrinária espírita é essa, outras crenças também ensinam a mesma coisa, a própria ética pede isso, se espera das pessoas uma conduta razoável no dia a dia, mas eu não quero fazer nada, eu não sei fazer nada. Bom, a pessoa pode não fazer as coisas porque não sabe ou porque não quer, não é isso? Se não sabe, deve buscar o aprendizado. Se não quer, um ato de vontade responde por ele. Mas a gente supõe que a pessoa queira realizar alguma coisa. Então, o processo de aprendizado é esse, é o uso da inteligência. No caso aqui, se pressupõe voltada para o bem. E casos comuns que estão por aí acontecendo servem para nós de reflexão. Eu vou citar um recente, que é provável que alguns companheiros, alguns irmãos e irmãs tenham acompanhado ou tomado conhecimento, como eu, pela TV, sábado passado, a respeito de uma senhora que, se não me engano, de nome Virgínia, Dona Virgínia, lá no Nordeste, aposentada, idosa, não tem a saúde lá muito boa mais, mas que, dotada de inteligência, apesar de não ser dotada de erudição, de cultura, daquilo que se pressupõe fundamental para fazer alguma coisa na vida, o que ela faz? Ela demonstra inteligência a olhar em volta, na cidade em que ela vive, ver as necessidades, as carências existentes, não esperou ninguém convocá-la para o trabalho, ela se dispôs a fazer alguma coisa espontaneamente, dando de si não só o tempo como o esforço, mas também o próprio pouquinho do dinheiro da pensão que ela recebe do Estado, por ser aposentada. O que ela faz? Ela reúne as crianças na igreja periodicamente e dá aulas de higiene e relacionamento familiar. Ela reúne as mães mais novas e passa para ela aquilo que ela, como já aposentada, mãe de outros filhos, tendo netos, aprendeu na vida e tem algo a ensinar. Claro que tem. E com isso, ela vai passando a sua experiência e quase nada tirada de livros, ela aprendeu na grande universidade da vida, essa que nós todos frequentamos, e não dá diploma, mas dá muito mais do que isso. E ela passa adiante essa tarefa de uma forma que agrada a comunidade, ajudando no próprio crescimento, porque enquanto faz isso, nós sabemos, ela recebe assistência espiritual, ela conquista para si méritos. Não é que vai negociar com o mundo espiritual, negociar, barganhar com Deus, não é isso. Ela faz, ela frisou bem, faço por amor, faço de coração, me dá uma vontade de fazer isso. Dá para imaginar o que já parte de dentro dela, que brota de dentro dela naturalmente. Essa senhora vem fazendo esse trabalho e aquilo ficou conhecido na região e hoje é parte do cotidiano. As pessoas melhoraram de vida, porque uma pessoa foi à luta, porque uma pessoa se dispôs a sair do comodismo, a sair do seu dia a dia rotineiro, da sua preguiça mental, daquela situação tão comum que a gente vê, né, gente, que é o aposentado aposentar mesmo. Ele aposenta e só não põe um pijama e fica dentro dele porque não é muito conveniente, mas ele sai da existência quase e fica apenas aguardando a morte. A aposentadoria é uma questão de cessação de atividade de trabalho profissional. Não para de viver, continua com outras coisas. É o que ela fez e ela é exemplo para nós. Isso é o uso da inteligência? É. Pode ser visto como uma missão? Pode. Foi outorgada essa missão a ela, imposta a ela? É aquilo que os espíritas tantas vezes usam como recurso para explicar de forma simplista, simplória também? É karma? Não. Ela faz aquilo porque quer. Porque com a inteligência que ela possui,
no nível que ela tem, ela olha em volta, vê o que é preciso fazer e vai à luta e faz. Não espera ninguém ficar procurando. Fulano, estamos fazendo campanha para ter trabalhadores na nossa casa, para fazer atividade de assistência social, filantropia, o que for. Não é nada disso. Ela faz sem esperar ninguém. Quem dera todos fizessem a mesma coisa. Acha que é só lá que acontece isso? Não. Aqui em Divinópolis, ontem, no telejornal local, eu pude ver uma notícia curiosa. Um comerciante tomou a iniciativa de fazer uma espécie de cadastro de algumas famílias para dar assistência, porque ele foi até lá atender uma e viu, olha só, ele foi atender uma por necessidade e viu que havia mais uma dezena de famílias necessitadas. E ele não se negou, junto com mais um parente, a iniciar um trabalho de assistência a todos eles, por conta própria. Não tem espíritas, batistas, protestantes, vicentinos, fulano, beltrano, ali atrás, não tem nem etiqueta, não tem rótulo nisso, não. Ele foi à luta, foi ao trabalho, porque observou inteligência aguçada nesse sentido, gente, percepção de não ficar centrado no próprio umbigo, contemplando a si mesmo, fechado no seu próprio ego, capaz de sair de si e ver o que os outros estão precisando, às vezes mais do que a gente, e está ajudando. Às vezes superando as suas dificuldades. Quem sabe que empresário hoje, grande ou pequeno, está passando aperto. Mas ele disse que se comprometeu a dar uma assistência até dezembro, que ele quer colocar muita coisa em ordem naquela região ali. E por aí vai. São situações que as pessoas se superam. São situações que as pessoas conseguem ir além do habitual, do que todo mundo faz, sair da mesmice. É usar a inteligência da forma correta, para o bem. Está certo que o mundo espiritual se encarrega de, vez por outra, encaminhar para nós aqui na Terra algumas mentes brilhantes para dar uma empurrada aqui no planeta, não é assim? Nós tivemos períodos que é muito fácil de perceber. O que foi o renascimento aqui na Terra, senão o final da Idade Média, um período de obscurantismo, de pouquíssimo progresso intelectual, moral, aquela paradeza, como dizemos por aqui, e no Renascimento surge ali aquela reforma luterana, no campo da arte também, começando lá na Itália, um punhado de gente começa a remexer na sociedade e dá uma nova arrancada, na ciência, de um modo geral, na cultura, na própria religião, que é o caso do protestantismo que nasceu ali, e é um dos motores do Renascimento. Bastou aquele empurrão? Não, aquilo foi para sacudir as ideias medievais, que tinham 1000 anos, que estavam ali impregnadas na nossa mente, e tem gente que traz até hoje. Foi preciso ainda uma segunda fase, em que outros luminares, outras pessoas dotadas de inteligência superior, reencarnam maciçamente, para dar uma nova empurrada na humanidade. O chamado iluminismo francês, século XVIII, não é isso? Quando uma série de filósofos, pensadores, a partir da França, começam a espalhar ideias novas que vão pelo mundo todo, e aquilo começa a transformar a sociedade. E estamos até hoje, 200 e tantos anos depois, correndo atrás dos ideais da Revolução Francesa. Não conseguimos conquistar muita coisa nesse campo. Muitas vezes, gente, é preciso ver, porque temos feito um mau uso da nossa inteligência. De um modo geral, não sabemos utilizar adequadamente o tempo que nós dispomos. Quando usamos para coisas que podiam ficar para depois, para uma outra ocasião. As comodidades da vida moderna, os apelos da vida material. Esse apelo da propaganda, da publicidade, da TV, do cinema, para que você não pense, nós pensamos por você, ou seja, a ideologia de dominação, essa estrutura que vige hoje em dia, que torna o ser humano apático diante da situação política, econômica, social do seu país. As pessoas renunciam ou são levadas a renunciar, voluntária e involuntariamente, do uso do seu espírito crítico, que faz parte da inteligência, e aí é um bando
de carneiros, como se fosse gado sendo levado para o matadouro. Vez por outra alguém se rebela, mas se for sozinho ele acaba sendo posto de lado. Uma situação que é corriqueira nos dias de hoje, numa fase em que o planeta atravessa uma transição, uma transformação como nunca houve antes e nem vai haver outra semelhante. As profecias, os comentários a respeito do que estamos vivendo hoje estão lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, feito por Jesus, sobre os acontecimentos do momento que estamos vivendo. Ele nos previne de várias coisas. Esse que passou pela Terra e que é, sem nenhuma dúvida, a maior inteligência que o planeta já conheceu, na sua simplicidade, na sua vida de carpinteiro, que sem frequentar faculdade, escola nenhuma, não chegou a ser doutor da lei. Porque não é preciso, gente. É importante frisar isso. No fundo, acaba sendo uma desculpa dizer: eu não passei por escola nenhuma, eu tenho só o primário, eu nem completei primário, só tenho segundo grau, minha profissão hoje não tem sentido, e mil desculpas, né? Acaba, se você fizer uma análise geral, caindo no comodismo. Sempre há alguma coisa para se fazer. Se olharmos em volta, nós começamos pelo campo pessoal. O que podemos fazer no campo pessoal? Você não vai se tornar um relapso, um relaxado na sua aparência física e nem criar um culto ao corpo, os excessos. Cuidar de si é importante. Cultivar a sua própria inteligência é o primeiro passo para ser útil a si mesmo e aos outros. Como é que se cultiva a inteligência? Tem meios? É claro que tem. Para tudo existe, como se diz, uma técnica até para escovar dente, atender um telefone, falar num microfone. Então é preciso saber que para você aprender coisas novas, tem que ter senso de observação, para começar. Espírito crítico, memória, não é verdade? Para você armazenar aquelas informações e utilizá-las mais tarde de forma apropriada, de forma adequada. As pessoas ficam alienadas, renunciam ao seu espírito crítico, à sua criatividade, à sua imaginação, à sua memória mal treinada. Isso é como pontaria, quanto mais você treina, melhor fica. E acabam sendo conduzidas, como eu disse antes, feito gado. Se igualam aos animais. Faz assim, faz assado. Uma novelinha chega e diz para você se comportar assim, você acompanha. Uma propaganda, um modismo. E você não tem espírito crítico para ver. Isso é bom? Isso é realmente bom? Funciona? Você renuncia ao uso da sua inteligência. E ao fazer isso, você retarda o seu progresso. Então, esse senso de observação, espírito crítico, capacidade de análise, uma memória que deve ser treinada, todos nós dispomos desses recursos. O que falta muitas vezes é força de vontade. Uma boa leitura ajuda, uma leitura edificante? É claro, te dá informações. Se manter bem informado dos acontecimentos do mundo é importante? É claro que é importante, para você compreender os acontecimentos. Como é que você vai praticar a caridade, se você pretende, sem entender corretamente o que é caridade? Caridade é dar coisas ou caridade é dar-se? E filantropia é a mesma coisa que caridade? Fica aí para vocês pensarem. Será que é a mesma coisa? Aquele rico que tem lá um bom dinheiro de reserva e tira um pouquinho e doa para uma instituição, fez caridade ou filantropia? Filantropia, não é, gente? Pega o recibo e ainda vai debitar no imposto de renda. Não tem coração nisso. Mas se você sai de casa e vai no asilo, na creche, no hospital, no orfanato, no doente, dá uma assistência, é diferente. Você deu algo de si. Pequenas coisas aparentemente sem sentido, aparentemente banais, mas que fundamentam, são na verdade a razão básica do progresso humano. Movimentar as nossas potencialidades. E eu volto a dizer, relembrando o texto do Espírito Ferdinando, que é como a enxada, é um instrumento. Temos maus exemplos pelo mundo aí, de uso da inteligência? Temos. Todos que passaram pela Terra, como criaturas que mostraram serem dotadas de inteligência, fizeram bom uso dela?
Não. Lá no passado, vamos falar de Átila, o rei dos hunos. Dizem que por onde o cavalo dele passava não brotava mais grama. Isso com uma metáfora relacionada com a crueldade dele, por onde ele passava. A Idade Média, com vários problemas que aconteceram, a Inquisição, por exemplo, líderes mais recentes do nosso século, parecendo muito mais criaturas sem um mínimo de sensibilidade humana. Tivemos lideranças aí que não há por que não citar nomes, como um Benito Mussolini, como um Adolf Hitler, não é isso? Como um Salazar, como os ditadores aqui da América Latina, várias criaturas dotadas de inteligência e que até hoje as pessoas estão sofrendo os efeitos do mau uso da inteligência dessas pessoas, o atraso que elas produziram em várias nações. Algumas nações se reerguem rapidamente, outras não conseguem. E há N exemplos na história humana relacionados, gente, com essa questão de usar para o bem, usar para o mal a inteligência. Nós temos um problema sério, né? Nós erramos, não é certo? Erramos, segundo Emmanuel, basicamente por ignorância ou por doença. Só uma minoria erra por má fé, de forma planejada, tá? É uma minoria. Não é tanta gente assim que planeja fazer o mal, não. O grosso acontece, às vezes, até com boa vontade. Vocês acham que Hitler fez o que fez porque planejou desde o começo aquilo? Não, no começo não. Ele deixou nos escritos dele que ele se considerava a chibata de Deus. A pretensão dele era empurrar a humanidade para diante. Do jeito dele, não é? E do jeito dele que a coisa complicou. Purificação racial e outras coisas mais que foram comprometendo tudo. Mas inicialmente as ideias lá do jovem Hitler eram diferentes. Depois vão mudando ao longo do tempo. Assim, vários líderes aí pelo mundo. São poucos, né, gente? Como um Gandhi, que deixam um exemplo diferente. São pessoas também dotadas de grande inteligência que fazem um uso adequado delas, marcam a história, empurram a humanidade, só que nós não podemos mais ficar dependendo dessa operação arrastão espiritual que é promovido regularmente pela espiritualidade. Já fomos deixados entregues a nós mesmos uma boa temporada. Quem já leu o livro A Caminho da Luz, vê uma referência que Emmanuel, o autor espiritual, através do Chico Xavier, faz de que a humanidade era para estar mais adiante, uns 600 ou 700 anos de progresso, além do que estamos hoje. Por que não estamos? Porque o Império Romano foi incumbido da unificação política do planeta. Começou bem. Chegou a um ponto de degradação moral tamanha que destrambelhou, os maus líderes passaram a alcançar o poder. A partir daí o Império Romano se esfacela, acaba no Ocidente lá pelo século V, depois no século XV acaba no Oriente, não é isso? E não cumpriu a sua missão de unificação política do planeta, que era a tarefa para adiantar mais a nossa humanidade. Ficou por aí? Não. Do lado de lá analisaram a nossa situação e disseram, bom, é essa a situação da média do habitante da Terra, do planeta Terra. Melhor deixá-los entregues a si mesmos, às suas próprias forças, às suas próprias paixões, até que eles despertem para necessidade de coisa nova. Como é que isso acontece? Vocês estão me ouvindo aqui agora, cada um numa posição na cadeira, mas chega um momento que você tem que dar uma mexida, não tem? Fica incômodo, não fica? Pois é, a humanidade foi entregue a si mesma e ficou numa certa posição só por 1000 anos, do século V ao século XV, a Idade Média do Ocidente. Porque foi necessário esse castigo, entre aspas. Vocês façam o que quiserem aí, nós vamos só observar. Passado esse tempo, a humanidade começou a se mexer, quer dizer, não dá para continuar assim, tem muita coisa ruim, as pessoas começaram a pensar, querer coisas novas.
momento psicológico apropriado, renascimento, e a arrancada foi dada para nós progredirmos um pouco mais. Estão vendo como as coisas acontecem? Mas vão ficar sempre, gente, esperando. Do lado de lá vem alguma coisa. Isso me lembra uma história que eu costumo contar nas palestras, porque ela é pitoresca, né, curiosa. Muita gente que já me ouviu contar, vou contar de novo, né, paciência, feito piada. Quem puder rir. Aquela história do fulano que procurou uma senhora daí, vidente, chega lá e ela diz: olha, meu filho, você está bem na vida, né? Você tem 20 guias espirituais, você está bem assessorado, eles estão te acompanhando aí no dia a dia, te dando maior força para as suas coisas. Aí ele chega, né, numa casa espírita com uma boa orientação, conversa lá: olha, eu fui numa fulana, ela disse que eu estou com a corda toda, tá, tem 20 guias. E o diretor da casa, o dirigente, esse um pouco mais maduro, mais vivido, disse: você está mal, né, companheiro? Você precisa de 20 guias para poder te encaminhar. Como é que fica? 20? Para poder tocar a sua vida, você não consegue administrar nem um banho, será? Nem o seu dia a dia, as suas coisas rotineiras? Então, quantos mais guias você precisa, na verdade, pior a sua situação. Bendito a pessoa que pode dizer: não tenho guia nenhum, tenho amigos do lado de lá que me visitam, que me dão assistência, que me ajudam nas horas da minha dor, do meu sofrimento, da minha angústia. Na hora que eu preciso, eles estão junto de mim, me auxiliam. Mas não tem ninguém no meu calcanhar para me acompanhar até dentro do banheiro, porque não é possível, não é? Mas tem gente que acredita nisso, acha que quanto mais guias, melhor. Daí não é por aí. Daí a importância da gente aprender a usar os dois atributos fundamentais do espírito: pensamento e vontade. Para que o pensamento? Pelo instrumento ligado a ele, inteligência, você aprende na forma que eu citei antes e avança. A vontade é que é a alavanca, é que é o motor. Se você ficar só pensando em fazer, aquilo fica no campo virtual. Para tornar real, é preciso dar pelo menos o primeiro passo. Não é isso? Então, planejar, programar é uma boa ideia, porque você estuda melhor o que tem que ser feito no seu ambiente. E eu volto a dizer, gente, o ambiente o que é? Tem que ser algo grandioso na política, na ciência, na cultura, na arte? Não. Você pode fazer algo grandioso na sua família, recuperando um espírito difícil que foi colocado no seu ambiente doméstico, carente da sua proteção. Por que escolheu a sua família? Porque ele confia em você como apoio para ele vencer aquela parada. É o caso dos pais e mães que têm filhos, às vezes, infradotados ou com algum tipo de problema que exige cuidado maior. Essas pessoas não estão, assim como muita gente pensa, tão karmicamente comprometidas, não. Pelo contrário, às vezes são justamente aquelas que têm condições de dar assistência para aquele espírito na situação que se encontra. Pela relação anterior, pelo carinho, pelo amor já pré-existente. O espírito sabe: tenho que reencarnar em condições difíceis, não terei sequer o uso da inteligência na Terra. Ele vai fazer questão, vai pedir a Deus a oportunidade de reencarnar junto de uma pessoa de confiança. Não é o que qualquer um de nós faria? Se você de repente perde a visão, você vai querer uma pessoa de confiança para te guiar e te dar umas dicas, não é? Até você se ambientar com essa nova realidade. Ou qualquer um serve. E você vai descer a escada e desce aos trambolhões até lá embaixo. Então, a gente precisa desenvolver, na verdade, essa capacidade maior de penetrar as coisas com os recursos que dispomos. Inteligência é, antes de tudo, ferramenta de trabalho. É a enxada do trabalhador na terra e fora dela, mas nós que estamos aqui na terra temos uma tarefa a mais.
a tal missão. Não vamos levar a palavra missão para extremos, hein? Como se cada um de nós fosse um ser especial que tivesse que cumprir algo de grande relevância. Não é assim, não. O que nós temos são tarefas específicas que, em âmbito menor, doméstico, por exemplo, tem caráter missionário, como de receber fulano, fulano, fulano como filhos. Será que do âmbito doméstico, idade na qual a gente está integrado, independentemente de religião? Por quê? De uma forma ou de outra ela nos dá algumas coisas. É o trabalho do padeiro que nos fornece o pão, do tecelão que nos dá a roupa e vai por aí afora. Vários serviços são prestados e que nessa troca há a integração social. Podemos e aprendemos, né, devemos aprender a convivência social no exercício dessa atividade extra, fora do lar, onde for possível. Onde é possível, temos uma atividade. As chamadas, uma novidade aí agora, né, as câmaras comunitárias, associações de bairro, conselhos, associações de pais nas escolas, instituições filantrópicas ou não, de qualquer natureza, onde você possa se integrar e sair de si mesmo. Alguma ONG, organização não governamental, onde você vai doar algo de si sem pensar em remuneração. O exercício do desprendimento, sem ficar pensando numa contrapartida, seja em prestação de serviço, ou seja em dinheiro, porque a gente às vezes faz as coisas pensando numa troca, não é? No fundinho lá, eu vou fazer isso porque lá em cima, na contabilidade do patrão, ele lança lá na minha ficha, né, que eu fiz tantas coisas. Vale, mas vale como exercício, ainda não é do coração. Detalhe, nós que estamos encarnados, quando vimos para a Terra, saímos de uma determinada cidade, colônia, comunidade espiritual. Isso aí deve ser do conhecimento de todos. Reencarnamos e deixamos lá uma espécie de dossiê, um cadastro, com os aspectos essenciais do nosso caráter, nossos progressos, nossos erros maiores, das existências anteriores, o que fizemos enquanto estávamos no mundo espiritual e o nosso projeto de vida na Terra. Aqui na Terra nós temos condições de implementar esse programa, na verdade, a partir da adolescência. Nós levamos muito tempo para amadurecer, não é? Do nascimento até chegar a uma certa autonomia, vai nada, 12, 15 anos de vida. É natural que seja assim, existem suas razões. Só que a partir daí, gente, segundo as informações que a gente tem aí do mundo espiritual, na literatura espírita comenta isso, dizem, né, que algumas instituições, a maioria, atualizam o nosso fichário, o nosso dossiê, de 5 em 5 anos. Parece um tempão, não é? 5 anos para eles irem lá na minha ficha e anotar alguma coisa. Mas acontece que 5 anos é nada, em termos de existência. Isso é gota no oceano. E 5 anos é tempo suficiente para você realizar alguma coisa. 5 anos você faz um curso, não é? De nível médio, universitário, coisa assim. Ou faz algumas modificações na sua vida profissional ou por aí. Então, de 5 em 5 anos se faz essa atualização. Lá o que eles anotam? As virtudes que você conquistou, as virtudes que você está consolidando, os seus vícios, erros, imperfeições que estão sendo corrigidos, os seus avanços, mas também os seus erros, os seus retrocessos, as suas falhas. Aquilo tudo vai para a ficha, porque no momento da sua volta, é com base naquilo que se faz uma conversa com você. Fulano, lembra daquela ocasião, data tal, está aqui, ó. Aconteceu isso, isso e isso, você tomou uma decisão equivocada, comprometeu tanta gente. Pois é, agora a gente precisa rever isso. Isso aqui não te dá credenciais para você querer reencarnar em condição tão boa como você pretende. Lembra dessa outra data aqui? Você saiu muito bem nessa ocasião, foi um bom pai. Então, ótimo, isso te credencia a ter certas coisas que você não teve na outra encarnação. Não é uma coisa arbitrária, como as pessoas pensam, que um fulano qualquer determina você faz isso ou você faz aquilo. Não é assim.
é em cima de uma pauta, de algo que é estudado e que você tem que concordar porque é a sua realidade. Como você vai negar o que a consciência te aponta? Não é verdade? Não tem jeito. Então você é levado a concluir que tais e tais coisas são corretas, tais e tais coisas são melhores. Se não usou bem a inteligência, vamos usar melhor da outra vez. Tem um caso curioso relatado num livro espírita que no momento me falha a memória, não me lembro do título, mas é do Manuel Filomeno de Miranda através do Divaldo Franco, em que ele conta o caso de um funcionário público que passou aí os seus 30 e tantos anos trabalhando naquela, né, os funcionários públicos que não vão se enquadrar nessa situação não, hein, gente? Aquela modorra, sabe? Aquela calma, de não fazer nada com muito esforço. Ele passou 30 anos, como diz na Maré Mansa, salário garantido, todo mês ali, tranquilo. Não tinha preocupações, rotina. Muda o governo, entra o governo, para ele tanto faz. Foi uma existência, sabe, totalmente apática. Ele não acrescentou muita coisa nos 30 anos. Bater carimbinho todo dia e uma assinatura. Pronto. Imagina. Aí ele foi levado a concluir que ele precisava desenvolver a garra para viver, a combatividade, a luta. Do lado de lá, olha, fulano, desse jeito, você reencarnar de novo, você vai ter a mesma tendência de acomodar, parasitar alguém. Você vai encostar na sua família no começo, vai encostar no patrão, na sociedade, você vai arrumar um jeito de não trabalhar, de não dar a sua colaboração para a sociedade. É preciso desenvolver de dentro de você essa força para viver, de ir atrás das coisas que são necessárias para a existência, para o progresso humano, movimentar a sua inteligência, que ficou embotada nessas décadas de vida profissional que não foram produtivas no seu caso, porque foi uma rotina danosa na sua vida. Ele teria que reencarnar, gente, com deficiências orgânicas que o colocariam prostrado numa cama por muitos e muitos e muitos anos consecutivos, para ele desenvolver aquela vontade de poder andar, de poder falar, de poder pegar um garfo e comer sozinho, porque ele teria que receber até o alimento na boca. Porque de tanto sentir vontade de fazer essas coisas tão banais para todos nós, caminhar, falar e se expressar, ele acabaria mobilizando as energias dele e quando voltasse ao mundo espiritual, aí sim, teria condições de voltar a um corpo que funciona bem. Olha só como que as coisas são arrumadas em benefício da pessoa quando ela não usa bem as oportunidades que aparecem. E todos nós temos oportunidades, gente. Todos nós temos encruzilhadas num dia ou no outro na vida. Muitas encruzilhadas. Aqueles que não progrediram muito ainda no campo da inteligência, do seu senso crítico, da observação, encontram uma série de tabuletas, indicando para onde. Essas tabuletas são aquelas situações que te empurram para cá, para lá, vão definindo para você, previamente, já porque eles sabem das suas deficiências, para você não errar muito, e deixam algumas decisões para você. Outros que já progrediram mais, que não têm nem precisam de 20 guias, não tem tabuleta no caminho, não. Tá? Só as encruzilhadas. Eles vão caminhando e escolhendo. Por que que para eles tanto faz? Porque tanto faz mesmo. À direita ou à esquerda, ele vai usar bem a sua capacidade, a sua inteligência, ele vai fazer bom uso dela. Então não tem que ser aquele caminho, porque aquele é o mais fácil, aquele é o mais cômodo. Pode ser o mais difícil, o mais pedregoso, o mais complicado. Ele vai conseguir se sair bem, porque vai usar corretamente a inteligência por ali. E além disso serve de exemplo para os outros. Podem observar que as grandes inteligências que foram usadas para o bem foram também de criaturas com enormes dificuldades, quer materiais, quer de saúde, quer de qualquer outra natureza. Ninguém encontrou maré mansa pela frente. Nem Kardec, que era um missionário, nós conhecemos. Ele tinha problemas de saúde. Leon Denis, problema visual, não é isso? Pulmonar. E tantos outros da nossa área espírita,
que enfrentaram 1000 dificuldades aí. Então não justifica, às vezes, a pessoa se entregar, não tentar, pelo menos, usar a sua inteligência dentro do possível. Recentemente, na TV, uma criancinha se manifestou aqui em Divinópolis. Vocês devem ter conhecido esse caso pelo telejornal. Uma criança se manifestando com muita vontade de ir para a escola, mas tem problemas orgânicos. Os braços não funcionam. Querendo aprender a ler e escrever, e começou a escrever em casa com o pé. Põe a caneta entre os dedos do pé e já treinando, desenhando ali para matar essa vontade de escrever. Olha só. E pedindo ajuda para fazer algumas cirurgias, para depois facilitar as coisas. Olha só a situação, o obstáculo criado para valorizar a vitória. Tá? É por aí que as coisas funcionam. A verdade é o seguinte, que o que se espera de cada ser humano, de cada pessoa, não é nada notável, nada especial, espetacular, não. Os grandes missionários passam pela terra e têm as suas tarefas específicas de dar aqueles arrancos na nossa existência. Mas cada um de nós tem também a sua missão em nível menor. No âmbito particular, no âmbito doméstico, familiar, no social também e no profissional. As 4 áreas mais importantes da nossa existência. Se nós usamos bem esses momentos, as oportunidades, vamos capitalizando as ocasiões de crescimento e chegamos ao mundo espiritual podendo olhar para trás e registrarmos que fizemos coisas boas. E isso nos credencia a uma vida de melhor qualidade e a um avanço, né, consequente. Ninguém recebe de graça nada sem um esforço. É muito importante voltar a frisar de que se o fulano é inteligente é porque ele conquistou pelo próprio trabalho. Se o fulano não goza da mesma capacidade intelectual é porque ainda não trabalhou o suficiente no seu lado intelectual. Mas pode chegar lá, na posição do primeiro? Pode. Como? Pelo esforço, pela vontade. Ninguém vai aprender as coisas sem pegar os livros. Se você quer conhecer bem a doutrina espírita, leia a doutrina espírita e viva a doutrina espírita. Ser espírita, antes de tudo, é um estado de espírito. Não é você botar um rótulo e sair por aí se mostrando assim o assado para ser diferente. O uso da inteligência tem aspectos que nós temos que destacar de outras capacidades, né, gente? Quando se fala assim, fulano é um superdotado, o fulano é normal, o fulano é um infradotado, nós estamos conversando hoje em função daquele normal, vamos dizer assim. O superdotado é aquele que, por alguma razão especial, recebe uma capacidade a mais, talvez ele nem tenha ainda adquirido mérito para isso, mas com a finalidade de atender a necessidades dos encarnados. Portanto, quando a gente fala de um Divaldo Franco na mediunidade, de um Raul Teixeira, de um Chico Xavier, eles são superdotados num aspecto da existência, não são? Comparado com eles, nós somos infradotados, né? Ou normais. Mas todos nós temos alguma percepção espiritual. O infradotado é aquele que está abaixo da média. Hoje não se usa muito mais o tal teste de QI, porque ele falseia resultados. Mas as pessoas que às vezes não conseguem acompanhar determinados processos de aprendizagem, infradotados, têm também as razões de ser daquilo. Às vezes, se enquadram no que eu disse antes, a situação daquele indivíduo que tem que exercitar a vontade antes de atingir o objetivo. Tem gente que já conversou comigo, diz, Paulo, eu leio, não consigo reter o que estou lendo. Às vezes é preciso reduzir a quantidade de leitura e treinar a memória, treinar a concentração, treinar a capacidade de análise. Quem sabe tem um problema de saúde nisso aí. Muita gente tem problemas de saúde, não sabe e não aprende, não é porque é burra, vamos dizer assim, não é não, e se acha burra, né, entre aspas, é porque tem um problema de saúde que não foi sanado ainda. Então há casos em que é preciso procurar um médico para ver o que pode estar acontecendo.
uma vitamina, alguma coisa prejudicando. Nós temos que saber, gente, usar a inteligência nos campos que nos são postos adiante, que envolvem criatividade, imaginação, senso crítico, observação, aprender com a vida, não depender de escolas, nem de conselheiros, nem de amigos, nem de ninguém. Aprender com a natureza, inclusive, no livro da própria vida. Esse sim é capaz de aprender até mais do que os outros que passam pela vida acadêmica e centralizam o seu conhecimento específico numa área só, se tornam verdadeiras enciclopédias ambulantes, mas que são incapazes de lidar com as coisas mais banais da existência que acontecem com todo mundo. A perda de um parente, por exemplo, aquele sentimento de perda, lidar com isso. A doença grave, crônica, a doença mortal, aquela tragédia que se abate sobre a família, a falência material. De que adianta se você não é capaz de lidar com essas coisas que na verdade atingem a todos nós? Que os altos e baixos da vida não escolhem pessoa, atinge a todo mundo em épocas diferentes. Estando encarnado, isso é fundamental. A Terra não é um planeta para se fazer turismo ou piquenique. Se alguém pensa que está passando por aqui nessa condição de turista, fique sabendo que fez uma péssima escolha, um tremendo mau gosto escolher esse planeta para fazer esse tipo de atividade. Tem mundos melhores. A Terra é um planeta escola de graduação muito inferior ainda. Estamos em vias de passar a um estágio melhor. O que se espera de cada um de nós, na verdade, o que o mundo espiritual espera, para colocar na nossa ficha lá, é que a gente procure aprender a usar adequadamente aquele alerta do André Luiz, está em uma de suas obras, de que aquela pessoa que realmente quer crescer espiritualmente, quer avançar na Terra, ela tem que notar em si uma melhora em qualquer aspecto de 3 em 3 anos, pelo menos. Que a cada 3 anos ela possa fazer um balanço da sua existência e notar que cresceu em algum sentido, que conseguiu consolidar algumas virtudes, começou a adquirir outras, e que alguns vícios já estão sob controle, não é tão invejoso, tão ciumento, tão ambicioso. Nesse sentido, as pessoas vão crescendo, sabendo que, pela média, a cada 5 anos, lá na ficha vem um pequeno acréscimo. É colocado na ficha, não são os detalhes do dia a dia, que isso não faz sentido, não é? É colocado ali o que é relevante. Aqueles momentos importantes da sua existência em que você teve que tomar decisões sérias e a sua decisão tem consequências sobre si mesmo e sobre outros. Se a sua decisão foi uma decisão inteligente, ótimo. Se não foi, paciência, tente da próxima vez, mas não desistir. Fechando essa nossa conversa nesse sentido, gente, voltando ao tema inicial, né, naquele aspecto do Ferdinando, na missão do homem inteligente na Terra, conforme se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama a nossa atenção para esses aspectos banais da vida, para essas coisas simples da vida, e que nós podemos e devemos reconhecer na inteligência nada mais do que um instrumento que não é dado a uns e negado a outros, que todos nós somos dotados de inteligência. Todos nós podemos e devemos fazer alguma coisa por nós mesmos em primeiro lugar. Se você não pensa em si para crescer, você não é capaz também de fazer pelos outros de forma adequada. Mas a inteligência não é um objetivo em si mesmo, é um meio. Você atinge coisas através da inteligência, e não é correr atrás da inteligência, porque todos já têm. O que falta nas pessoas é o cultivo dessa inteligência, é a figura da enxada. E cada um pode pegar essa enxada, seja ela desse tamanho ou pequenininha, aquela de jardim, não faz mal, e começar a trabalhar no seu terreno interior. Através de quê? Da sua realidade existencial, daquilo que a vida te apresenta. Toma consciência da sua vida, faz um balanço existencial, um inventário moral. Não fuja de si mesmo, não negue as suas próprias falhas e fraquezas.
Seja autêntico e trabalha em cima disso. Tem vontade de progredir materialmente, profissionalmente, vai à luta, até onde você sente que dá conta. Esforça um pouco mais. Você deve trabalhar mais no campo pessoal, acha que tem algumas paixões, como diz Kardec, e outros vícios, não é? Imperfeições. Então se concentra naquilo ali, faz um programa de vida, toma consciência, porque aquilo que você programar para você mesmo é justamente o que você planejou quando estava no mundo espiritual ainda. Não vem por acaso. Se você de repente diz, gente, eu preciso mudar na minha preguiça mental. Eu sou muito preguiçoso. Para mim é tão bom ligar a televisão e apenas ver. Mas não tem, na verdade, nem ouvidos de ouvir ou olhos de ver. Qualquer coisa serve, desde que não me faça pensar. Um documentário complicado, um filme muito metafórico, uma coisa, você não quer isso não, isso aí é papo cabeça, né? Deixa para quem gosta. E foge daquela questão. Mas é ali que está o mais instigante, é ali que está o mais interessante para você crescer. É o desafio. Quem foge desses desafios do dia a dia, do filme um pouco mais difícil, do livro que exige mais reflexão, ele está negando a si mesmo, está boicotando o próprio progresso e não vai poder culpar ninguém. Muitas vezes se resume, essa é a pura realidade, a maus hábitos da própria educação. No caso do Brasil, isso aí é crônico. Nós não somos educados para ler. Dizem que nós lemos aí um livro por ano, em média. Na verdade, a gente sabe que é uma minoria que lê, às vezes, 40, 50 livros, e a maioria não lê nada. Mas, pela média, não é? A estatística é uma coisa curiosa, gente. Ela falseia muita coisa. A lógica dos economistas, então, é a mais falsa de todas. Tá? Se eu aponto uma arma para uma pessoa, atiro e a bala passa à direita, tá? Eu corrijo a mira, atiro de novo e passa pela esquerda, estatisticamente aquela pessoa está morta. Porque depois da correção da mira, a bala deveria ter passado no lugar certo. Não é? Mas é falso. Não é falso isso? É evidente que é. Mas, em tese, matematicamente, correção à direita e correção à esquerda, a pessoa está morta. E vai por aí, esse tipo de lógica um tanto estranha, e que as pessoas vão embutindo, engolindo e burlando as suas oportunidades, boicotando a sua própria oportunidade de crescer. É preciso começar a romper com isso. Não é fácil. Mobilizar a própria vontade é uma das coisas mais difíceis do mundo hoje que nós vivemos, porque os apelos ao conforto, ao culto do corpo, à comodidade, à alienação, ela é constante na TV. Tá? É um apelo que vem desde os governantes até as elites poderosas da economia, que está por aí. Que prefere um povo apático, não é, gente? Aquele que é dócil é sempre mais útil, não é assim? Então, um povo dócil é um povo mais útil. Nós somos assim, nós brasileiros. E as coisas vão acontecendo. Usar a inteligência exige força de vontade. É a alavanca que impulsiona. Portanto, a partir de hoje, que ninguém imagine que um dia vai brotar na sua mente uma capacidade excepcional de aprendizado sem esforço próprio. Se você pretende fazer coisas que ainda não é capaz, comece ensaiando desde já, exercitando. Vai ver erro. Não vai ficar bom na primeira vez, tente uma segunda, uma terceira, uma quarta, e vá tentando. Aos poucos o aperfeiçoamento, o treinamento consolida, e você se torna um especialista até. E no mais, se a gente procurar manter um estado de alma, um estado de espírito elevado, em momentos tão difíceis que a humanidade vive hoje, regiões do mundo sofrendo tanto com a fome, com a sede, com as dificuldades de toda a ordem, os prejuízos morais que o mundo vive, os anacronismos, né, da economia, da política, esse canibalismo que existe hoje em todos os setores, esse individualismo tão exacerbado que é estimulado pela publicidade, pela propaganda, pela mídia de um modo geral, nós vamos procurar usar a nossa inteligência para romper com isso. Não precisa chegar ao extremo de dizer, parem o mundo que eu quero descer.
mas toma consciência da situação para você colaborar na mudança. Porque vem por aí uma humanidade nova, mas ela tem que ser construída. Ela não vai aparecer de um momento para o outro. Dessa forma, com boa vontade, sem dúvida, cada um de nós poderá se tornar, como dizia São Francisco de Assis, né, um instrumento de sua paz, a paz de Deus na terra, que é o objetivo que nós devemos ter, de sermos instrumentos úteis na criação de um ambiente melhor, de uma vida melhor para nós mesmos, sem esperar demais de um mundo imperfeito como o nosso, mas ir até onde for possível. Essa é que é a meta, né, a missão de todos nós, coletivamente falando. No mais, agradeço pela atenção, pelo carinho.